A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos no segundo trimestre deste ano de 2025, estudando uma série de lições baseadas no Evangelho de João. Portanto, temos como assunto geral: e o Verbo se fez carne, Jesus sob um olhar do apóstolo, o apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Estamos estudando aí, portanto, uma série de lições onde temos aprendido muito sobre o ministério de Jesus, sob o ponto de vista deste apóstolo chamado João, que nos trouxe dentro do seu evangelho uma compreensão muito clara de Jesus como o Filho de Deus. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e manifestou a sua glória, a glória do Pai entre os homens. E é isso que nós temos aprendido ao longo desse trimestre, nos aprofundando cada vez mais nessas lindas mensagens, desses lindos aprendizados que o Senhor Jesus traz para os seus discípulos, para a multidão, para as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e nós estamos até hoje nos alimentando desta palavra, bebendo desta água que tem sido uma fonte de compreensão, de informação sobre o Evangelho para nós aplicarmos na nossa vida. A lição que vamos estudar nesta oportunidade é a lição que, por sua vez, será estudada nas escolas bíblicas dominicais do dia 8 de junho de 2025, traz como título, lição de número 10, traz como título a promessa do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Então, esta lição que nós vamos estudar hoje vai falar a respeito do Espírito Santo. Que promessa é essa que nós vamos estudar hoje? Promessa feita pelo Senhor Jesus. E vamos aprender nesta lição que a promessa feita aqui pelo Senhor Jesus está relacionada diretamente à pessoa do Espírito Santo. É uma lição muito oportuna para nós compreendermos quem é o Espírito Santo. Nós estudamos lições passadas aqui, onde o Senhor Jesus deu muita ênfase à sua relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele fez muitos ensinamentos mostrando, tentando e convencendo as pessoas de que ele e o Pai possuem a mesma natureza. São um só, na verdade. Ele fala do Pai e fala de si mesmo como sendo pessoas distintas, mas que são compostas de uma única essência. Por isso, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então, até aqui o Evangelho de João tem dado muita ênfase a esse ensinamento, porque exatamente era isso que Jesus queria mostrar. Enquanto estava aqui como homem, era isso que ele buscou mostrar para o povo judeu, que ele era o Filho de Deus, que ele e o Pai são pessoas distintas, mas que tinham a mesma essência. Agora, nesta lição que vamos estudar hoje, nós encontramos aqui a apresentação de uma terceira pessoa divina, uma terceira pessoa que faz parte da natureza divina. E essa terceira pessoa, nós estamos falando em terceira porque foi manifestado depois do Pai e do Filho. Essa terceira pessoa se chama Espírito Santo, e quem o apresenta é Jesus. Jesus apresenta o Espírito Santo não como uma energia, não como uma força motora.
Ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, e essa pessoa daria continuidade ao trabalho que já foi iniciado pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo vai dar continuidade ao trabalho. Ele vai cuidar da igreja. Ele vai capacitar a igreja. Ele vai orientar a igreja, nortear a igreja. Ele vai preparar a igreja para um dia se encontrar com o seu esposo, que é o Senhor Jesus. Então nós encontramos nesta lição o Senhor Jesus já num tom de despedida, preparando os discípulos para a sua subida, para o seu retorno ao céu. Então Jesus aqui orienta e adverte aos seus discípulos de que eles não ficariam órfãos, eles não ficariam abandonados. Jesus estava subindo, mas eles não iriam ficar aqui desnorteados, perdidos. Pelo contrário, Jesus iria enviar alguém que iria dar continuidade ao trabalho. Mas espera lá. Então quer dizer que quando Jesus estava aqui com seus discípulos, o Espírito Santo não estava trabalhando? O Espírito Santo não estava presente? O Espírito Santo não estava agindo enquanto Jesus estava aqui? Claro que sim. O Espírito Santo sempre trabalhou harmoniosamente, em harmonia com o próprio Filho, com o próprio Pai. Mas nós estamos falando aqui de uma ordem de manifestação. Até aqui o Espírito Santo trabalhou, mas não havia sido apresentado de uma forma mais clara como o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Agora Jesus faz profundas e importantes revelações. Perdão. Jesus faz aqui importantes revelações mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa do mesmo quilate, do mesmo nível, do mesmo patamar que o Filho. E essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, sendo do mesmo nível que o Filho, ele vai conduzir a obra da igreja com poder, com autoridade, com unção. Ele vai dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo, ele a partir de então, ele será o agente que vai fortalecer, capacitar, direcionar a igreja para que ela cumpra o seu papel e a sua missão. Então a lição de hoje é uma lição muito interessante, muito reveladora. É uma lição que nos faz compreender esse processo de transição, porque até aqui os discípulos estavam conhecendo a segunda pessoa da Trindade, que era o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus diz que vai subir, mas ele apresenta aos discípulos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que vai dar continuidade ao trabalho. Quando nós temos aqui no título da lição esta expressão, a promessa do Espírito, o título da lição fala de uma promessa porque o que fica marcado na lição que estamos estudando hoje é exatamente isso. A vinda do Espírito Santo se deu a partir de uma promessa feita pelo Senhor Jesus. Jesus prometeu, Jesus garantiu, ele fez uma promessa de que ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Portanto, a palavra promessa aqui, ela entra dentro desta lição, porque, na verdade, a vinda do Espírito Santo se deu exatamente através de uma promessa feita pelo Senhor Jesus. Por isso que o título da lição nos traz esta definição, a promessa do Espírito. Promessa feita
pelo Senhor Jesus de que ele iria enviar o Espírito. O Espírito Santo, ele tem vários títulos na Bíblia. Ele é chamado de vários títulos. Mas nesta lição, ele é apresentado como o Consolador, o Paracleto, o Advogado, aquele que vai estar presente na igreja, como o Senhor Jesus estava presente com os discípulos, e ele vai cuidar de toda a trajetória da igreja a partir de agora. A partir desse momento, a pessoa do Espírito Santo passa a ser conhecida e passa a ser agora a representação divina, né? Passa a ser a pessoa divina, melhor colocando, manifestada agora no meio da igreja. Bom, nós temos aqui o nosso textuário que diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós vamos voltar a falar sobre esse versículo lá na leitura bíblica em classe, mas por hora, né, o que nós temos aqui? Temos um momento em que o Senhor Jesus, trazendo aqui revelações importantes aos discípulos, ele assopra sobre os discípulos. E esse ato, esse gesto do Senhor Jesus é um gesto simbólico, representativo, que ao mesmo tempo se torna um ponto de partida de uma relação que passa a existir agora direta entre os discípulos e o Espírito Santo. Por isso Jesus soprou e Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Mas nós vamos explicar mais à frente aqui o que significa isso, né? Receber o Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Sim, claro. É importante a gente frisar que o recebimento do Espírito Santo aqui, que foi uma obra realizada pelo Senhor Jesus, não está restrito apenas aos discípulos, porque o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é exatamente trabalhar a regeneração na vida do ser humano. É o Espírito Santo que regenera o ser humano, que trabalha todo o processo, transformando o ser humano, o homem, a mulher, numa nova criatura, para que possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa obra é obra do Espírito Santo, e isso não está restrito só aos discípulos, isso é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. E além disso, nós temos nesta lição de hoje também a explicação de que o batismo com o Espírito Santo, o ato de ser cheio do Espírito Santo, é uma obra operada pelo Espírito Santo, não somente na vida dos discípulos, não somente na vida dos discípulos de Jesus, mas na vida de todos aqueles que creem, que acreditam, que tomam posse dessa bênção para as suas vidas, né, para aqueles que recebem de fato a palavra do Senhor no seu coração e crê no batismo com o Espírito Santo. Quando a gente fala que o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não está restrito só aos discípulos, mas a nós também, nós encontramos isso na palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, né, nós temos ali uma grande multidão que ouviu aquele discurso do apóstolo Pedro, né, explicando que todo aquele mover, aquelas línguas, toda aquela manifestação de poder que estava acontecendo ali na vida dos 120, não era
não era fruto de bebidas alcoólicas, mas era o poder do Espírito Santo na vida deles. Pedro explicou isso no seu discurso, e a Bíblia diz que quase 3 mil homens se converteram ali. Mas o interessante é observar que depois que Pedro trouxe a sua explicação e a sua pregação, no versículo 37 a Bíblia diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, o que nós vamos fazer para nós receber o Espírito Santo, para nós também vivermos essa nova vida, para nós sermos cheios do Espírito Santo? Aí no versículo 38 Pedro responde: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então fica muito claro aqui, pela resposta de Pedro, de que receber o Espírito Santo não foi um privilégio só dos discípulos. Ser batizado com o Espírito Santo não era um privilégio só dos discípulos, mas todos quantos creem, todos aqueles que acreditarem, todo aquele que crê, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, todos podem receber. Não há limites. Todos podem receber o Espírito Santo para a sua conversão, transformação, regeneração e o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, para serem cheios e assim testificar da palavra de Deus com poder e autoridade. Li aqui para vocês uma passagem que nos mostra que não há restrição. Portanto, confirmando aqui o que está escrito na verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo. Na verdade, está disponível para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que creem. Por isso que nós, pentecostais, cremos que quando alguém aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que promove a regeneração na vida do homem. É o Espírito Santo que trabalha o processo de nova vida no ser humano. Agora, cremos que ele recebe o Espírito Santo e cremos que ele também pode receber o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo, mas não são batizadas com o Espírito Santo, não são cheias do Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito Santo na conversão, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo e outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. São situações distintas, embora no livro de Atos nós encontramos ser cheio do Espírito Santo, uma expressão associada também a batismo. Em alguns momentos, ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que está associada ao ato de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas nem sempre. Há pessoas que recebem o Espírito Santo e, à medida que vão buscando a Deus, que vão consagrando suas vidas, que vão se santificando, elas se tornam cheias do Espírito Santo. E à medida que continuam buscando, continuam se santificando, continuam consagrando, de cheio, eles transbordam e passam a ser, muitas vezes, recebe o poder do batismo com o Espírito Santo. Uma graça, uma glória, um poder diferenciado. É uma força, um plus, é uma força extra que esse crente recebe para testificar com ousadia, para pregar a palavra com sinais e prodígios e ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Bom, nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Nós temos aqui vários textos bíblicos que compõem a leitura bíblica em classe. João capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. Depois pulamos para o versículo 16.
Depois nós vamos pular para João capítulo 16, versículos 7, 8, versículo 13. E vamos depois pular para João capítulo 20, versículos 21 e 22. Esses textos, esses versículos compõem aqui a leitura bíblica em classe desta lição, a lição de número 10. João capítulo 14, versículo 16, temos aqui Jesus trazendo um ensinamento aos discípulos antes de ser crucificado. Então Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus usa aqui a expressão outro Consolador, fica muito claro, e isso quem estuda o grego sabe disso, fica muito claro aqui que Jesus estava se referindo a alguém do mesmo nível, mesmo patamar, da mesma natureza dele. Ora, se Jesus está se referindo a alguém da mesma natureza dele, isso significa que o Espírito Santo não é um vento, não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, porque Jesus está falando de outro Consolador. Porque Jesus é Consolador. Mas agora ele está apresentando alguém que é exatamente igual a ele, que tem a mesma natureza dele. Por isso ele qualificou aqui o Espírito Santo como outro. E ainda diz que esse outro Consolador ficará com os discípulos, com a igreja, para sempre. Ele não vai abandonar. Ele estará para sempre com a igreja. No versículo 17, Jesus apresenta quem é esse outro Consolador. Jesus fala dele de uma forma mais aberta ainda. Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está falando num tempo presente, habita. Então Jesus está admitindo que o Espírito Santo já estava nos discípulos. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo já estava entre os discípulos. O Espírito Santo já estava com ele no exercício do ministério. Está muito claro aqui. Jesus fala com muita clareza que o mundo não conhece, não pode receber, porque não vê, não conhece, mas os discípulos não. Ele diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus fala no presente, habita, e Jesus fala no futuro, estará em vós. Agora, no versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, ele está deixando muito claro aqui que enquanto ele estiver na glória, enquanto ele não voltar, o Espírito Santo estará dando continuidade ao trabalho que ele agora está entregando na responsabilidade do Espírito. Então, Jesus está falando aqui de uma forma muito clara que o Espírito Santo vai permanecer com a igreja. Ele vai suprir as necessidades da igreja. Ele vai atender as necessidades da igreja até a sua volta. Agora, pulando para o versículo 26, Jesus ainda ensinando aos discípulos, ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, agora Jesus trata aqui do nome dele. Primeiro ele chama de Consolador, depois Jesus chama de Espírito da Verdade. E por que ele fala que é Espírito da Verdade? Porque o Espírito não mente, o Espírito Santo é verdadeiro. Ele é o Espírito da Verdade, trabalha com a verdade. Agora no versículo 26, esse que é chamado de Consolador, Jesus o chama de Espírito Santo, trata ele pelo nome e diz: mas aquele Consolador,
o Espírito Santo, então Jesus está tratando ele aqui pelo nome, e o nome dele é Espírito Santo. Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus está aqui abrindo, ampliando, para que os discípulos compreendam qual vai ser o trabalho, o ministério, qual vai ser o exercício do Espírito Santo na vida da igreja, na vida deles. Então, Jesus diz aqui que o Espírito Santo ele vai ensinar, vai fazer lembrar, ele vai agir no meio da igreja, ensinando e fazendo lembrar os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou. Pulando para João capítulo 16, versículo 7, o texto diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus está falando aqui de uma harmonia perfeita que há entre ele e o Espírito Santo. E por que não dizer também o Pai? Porque no versículo que nós lemos aqui, nos versículos anteriores, Jesus diz que vai rogar ao Pai para que o Espírito Santo desça. Agora, no versículo 7 aqui do capítulo 16, Jesus fala que se ele não for, o Espírito não virá. Então, convém, é necessário que ele suba, para que o Espírito Santo faça a parte que cabe a ele, para que o Espírito Santo venha realizar a obra que compete a ele. Agora chegou a vez do Espírito Santo se manifestar. Chegou o tempo da manifestação do Espírito Santo. Por isso que o Filho sobe e agora o Espírito Santo, ele ocupa esse espaço que agora, ocupado pelo Espírito Santo, será o período da obra do Espírito na vida da igreja. No versículo 8, nós temos aqui uma ampliação do ministério, da função, da missão do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13, Jesus ainda diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade porque o trabalho dele é apresentar a verdade, divulgar, propagar a verdade. O Espírito Santo ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo ele glorifica o Filho na igreja. O Espírito Santo glorifica Jesus na igreja. O Espírito Santo capacita a igreja a falar da verdade. A verdade é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. O Espírito Santo é chamado Espírito da verdade porque ele vem para testificar da verdade, para guiar em toda a verdade. Veja o que está escrito aqui no versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele dirá, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, o Espírito Santo, ele fala do Filho, testifica a respeito do Filho, prepara a igreja para a vinda do Filho, ele anuncia a volta do Filho. Deu para vocês compreenderem por que ele é chamado de Espírito da verdade? Agora nós temos João, capítulo 20, versículo 21 e 22, nós temos aqui uma coisa interessante que diferencia João capítulo 20 dos outros versículos que nós lemos.
Porque tanto o texto de João capítulo 14 como o texto de João capítulo 16 está falando de Jesus ensinando os discípulos antes da sua morte e ressurreição. Agora em João capítulo 20 não. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou o terceiro dia e agora Jesus se apresenta aos seus discípulos, ressurreto. E neste momento em que ele se apresenta aos seus discípulos, ele já ressurreto, ele diz aqui no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E no versículo 22, Jesus deixa claro que ele não envia os discípulos, ele não envia os discípulos de forma despreparada. Ele não envia os discípulos desorientados. Ele não envia os discípulos sem capacidade, sem capacitação. No versículo 22, o texto diz, e havendo dito isso, ou seja, havendo dito aos discípulos que eles estavam sendo enviados. No versículo 22 diz, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ué, pastor, mas os discípulos tinham ou não tinham o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo estava entre eles. O Espírito Santo sempre esteve entre eles. Mas agora, Jesus, através de um gesto, ele marca aquele momento, soprando sobre os discípulos, e nesse ato, com este gesto, Jesus anuncia ou inaugura um novo momento na história dos discípulos, na história desta igreja que estava iniciando. O Espírito Santo toma agora a dianteira. O Espírito Santo agora toma a frente. Ele é apresentado à igreja como aquele que vai cuidar, direcionar, que vai proteger, que vai capacitar a igreja para que ela possa seguir em frente no seu papel como pregadora do Evangelho, como anunciadora da salvação através de Cristo Jesus. Os discípulos aqui, eles foram impactados. Eles foram impactados. Porque quando Jesus já sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, começa aqui, oficialmente, um novo momento. Um novo momento na vida desses discípulos, em que o Espírito Santo estaria agora manifestado na vida deles para que eles pudessem cumprir o seu papel. Eles haviam já vivenciado muitas experiências com Cristo, mas agora eles estariam sob os cuidados do Espírito Santo. E esse Espírito que é agora manifestado a eles, esse Espírito que entra na história da vida dos discípulos de uma forma definitiva, representado por esse assopro do Senhor Jesus, esse Espírito, dias depois, capacitou 120 que estavam ali no cenáculo. Eles foram cheios do Espírito, cheios de unção, e a partir de então, eles agora, cheios de poder, de unção e de autoridade, se tornam pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, os discípulos estão aptos, capacitados, os sinais ditos por Jesus lá no Evangelho de Marcos, e esses sinais seguirão os que crerem. Agora acompanhe os discípulos para que eles possam, através desta pregação cheia de ousadia, de autoridade, de poder, apresentarem Jesus como Salvador de toda a humanidade. Os discípulos, eles foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
mas receberam o Espírito Santo com certeza antes disso. Eu até quero explicar uma coisa interessante aqui para vocês. Há uma diferença entre você ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo e você ser batizado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de explicar para vocês isso aqui, porque existem alguns irmãos nossos que têm dúvidas sobre essa questão. Mas, pastor, como é que se explica isso? Uma pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela tem ou não tem o Espírito Santo? Claro que tem. Não temos dúvidas quanto a isso. Uma pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela tem o Espírito Santo. Agora, uma coisa é você ser batizado pelo Espírito. Outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo são termos semelhantes. Pouquíssima diferença tem e, no geral, indica ou significa a mesma coisa. Significa você ser imergido no poder e você ser revestido de poder. Então você passa a contar agora, você tem a companhia do poder do Espírito Santo. Mas uma pessoa que se converte, ela já tem o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala sobre isso. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Paulo não está falando aqui de batismo com o Espírito Santo. Paulo está falando de batismo no Espírito Santo. Paulo está falando de batismo no sentido de que, uma vez que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus entra nela. Porque, na verdade, quando a pessoa chega a aceitar, ela já foi convencida pelo Espírito. A Bíblia não diz isso, não é isso que nós lemos aqui? Que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? Se a pessoa abre o coração e recebe, ela passa por um processo de regeneração, se tornando uma nova criatura, e aí se cumpre isso aqui que Paulo escreveu. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Paulo está falando de conversão, de regeneração, de nova vida, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo está falando aqui não de batismo com o Espírito Santo, mas Paulo está falando de batismo pelo Espírito, ou seja, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Agora, quando o crente recebe o Espírito Santo e continua buscando, consagrando, se santificando, ele vai se enchendo, ele vai sendo cheio, ele vai ficando cada vez mais cheio, ele vai se enchendo cada vez mais. Aí se cumpre na vida desse crente o que nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8. Aí se cumpre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que está escrito, o próprio Jesus ensinando: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há sobre vós. Observe bem, no versículo 7, Jesus fala, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ora, mas Jesus já não tinha soprado lá antes sobre os discípulos, dito a eles, recebei o Espírito Santo? Jesus já não tinha soprado sobre eles já não tinham recebido o Espírito Santo? Sim, já tinham recebido o Espírito Santo, mas aqui Jesus está dizendo que eles vão receber a virtude. E a virtude aqui é o poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Há de vir, eles não haviam recebido ainda. Há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando no futuro, há de vir. Está muito claro aqui que os discípulos que já haviam recebido o Espírito,
Ainda não haviam recebido o poder, a virtude. E isso se cumpre quando? Quando lá no capítulo 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas sobre os discípulos línguas como línguas de fogo. E todos, a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então temos ali no capítulo 2 do livro de Atos a apresentação clara do batismo com o Espírito Santo. Porque batismo com o Espírito Santo, ele se evidencia com a manifestação das línguas. Tem pessoas que são cheias, mas batismo com o Espírito Santo é quando há a manifestação. A evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas. Seja línguas como aconteceu no dia de Pentecostes, ou as línguas que são chamadas em outros momentos de línguas estranhas, que o apóstolo Paulo disse, né, que quem fala em línguas, fala em mistérios com Deus e ninguém entende. Então, o falar em línguas é a evidência de que alguém foi de fato batizado com o Espírito Santo. Aí nós estamos falando de virtude, de poder. Repito, deixei bem claro para vocês aqui, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Mas agora nós estamos falando de receber poder do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. É diferente. Tá certo? Por isso que nós, pentecostais, fazemos distinção entre ser batizado pelo Espírito e ser batizado com o Espírito Santo. Bom, seguindo aqui, nós temos a nossa lição dividida em 3 partes, né? No primeiro tópico nós temos aqui a promessa do Pai. Primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. Falamos sobre isso aqui, né? No segundo subtópico, nós temos aqui o Consolador. Aí o comentarista colocou aqui uma explicação interessante. A palavra grega traduzida como Consolador é Parakletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Então, o Espírito Santo aqui é apresentado como uma pessoa que fala do outro, que é o Senhor Jesus. Mas abaixo o texto diz o seguinte: assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras 2 pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. No terceiro subtópico nós temos aqui, não vos deixarei órfãos. Pulando para o segundo tópico, a segunda parte da lição, nós temos o Espírito habita os discípulos. João capítulo 20, versículo 22, no primeiro subtópico, eu já expliquei para vocês aqui. No segundo subtópico, nós temos o sentido de assoprou sobre eles. Já dei uma explicação para vocês aqui. O comentarista fala algumas coisas aqui interessantes também que está em consonância com o que eu já apresentei a vocês. E no terceiro subtópico, nós temos um episódio anterior ao Pentecostes. João, capítulo 20, versículo 22, já expliquei para vocês. No terceiro tópico da lição, a terceira parte, nós temos a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro subtópico, de repente. Segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. E no terceiro subtópico, começaram a falar em outras línguas. Como eu já disse para vocês, essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. O crente pode ser cheio do Espírito Santo, mas enquanto ele não falar em línguas, ele não pode dizer que foi batizado. O batismo com o Espírito Santo traz como evidência o falar em línguas. Eu comparo o batismo com o Espírito Santo da seguinte forma: imagine se eu pegasse aqui um copo e começasse a encher esse copo de água, né? Vou enchendo. Daqui a pouco ele fica
cheio, né? Porque eu vou jogando água, a água vai subindo, chega até a metade, daqui a pouco vai chegar até a boca do copo. Se eu continuar jogando água, o que vai acontecer? Vai transbordar. A água que estava dentro do copo transborda por toda a beirada do copo e vai revestir o copo. A água que estava dentro agora vai escorrer por fora. Batismo com o Espírito Santo é isso. O crente vai buscando, ele se torna cheio e daqui a pouco, se ele continua a buscar, não cabe mais dentro dele, e explode, e se manifesta, e vai resplandecer, e vai transbordar, e vai ser visto, vai ser percebido esse transbordar, e essa percepção que nós vamos ter é exatamente através do falar em línguas. O falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Todo crente pode receber. Todo crente pode buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma força motora a mais. É um plus, é um poder diferenciado que o crente, que a igreja tem para fazer a obra missionária, para pregar o evangelho, para cumprir o seu papel como igreja. Não é à toa que o movimento pentecostal é o movimento que mais cresce no Brasil e no mundo. Por quê? Porque é o evangelho pregado com poder, com autoridade. Nós não desmerecemos os outros que não creem, que não acreditam. Mas é claro, é notório, está aí para todo mundo ver como faz diferença para a igreja ela crê nos dons espirituais, ela crê no batismo com o Espírito Santo e buscar isso. Está aí, em evidência. O movimento pentecostal é o movimento evangélico que mais cresce e isso não acontece por acaso. É porque o poder, a virtude do Espírito Santo, como pregamos, de fato faz a diferença na vida da igreja, faz a diferença na vida do povo de Deus. Portanto, quem busca, com certeza recebe. Eu expliquei para vocês aqui, com base em Atos capítulo 2, versículo 38, que essa graça não é só para os discípulos, não foi só para os discípulos, mas o próprio Pedro deixou bem claro que todos quanto buscarem de qualquer parte do mundo podem receber e assim podem usufruir desta dádiva, desta bênção que o Espírito Santo de Deus concede à sua igreja. Bom, concluindo aqui a nossa lição, nós temos o seguinte comentário. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode ser manifesta na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Então, concluindo esta lição, a promessa do Pai, a promessa do Senhor Jesus de trazer para a igreja o Espírito Santo está relacionada ao processo de conversão, transformação, regeneração na vida das pessoas que creem e também poder, capacitação, unção, virtude na vida daqueles que creem e buscam. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que esse comentário contribua para que vocês tenham aí uma excelente aula nesse dia 8 de junho de 2025. Lembrando que nesse dia 8, segundo domingo de junho, se comemora o Dia do Pastor. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos os nossos colegas, pastores, ministros do Evangelho, que têm essa missão gloriosa de pastorear. Que Deus abençoe a todos vocês, antecipadamente, porque eu estou gravando essa aula antes do dia 8. Quero deixar os meus parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe a todos os nossos pastores, homens de Deus, que têm cumprido esta obra
com tanta dedicação, com tanto empenho, tá bom? Se vocês gostaram do nosso vídeo, compartilhe, convide outras pessoas a se inscrever no nosso canal. É muito importante a gente ter esse canal crescendo. Nos ajude, compartilhe o nosso vídeo e convide pessoas também a se inscrever. É muito importante que se inscrevam. E deixa aí o seu comentário também na lição. É importante que você faça o seu comentário para que a gente possa fazer importantes avaliações. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.